Ok, meus amigos. Estamos com a questão de número 190, que fala o seguinte. As funções bijetoras. Então, a palavra bijetora quer dizer existência da inversa. Quando fala na questão, função bijetora é a existência da inversa. A função de reais, reais, excluindo o menos 4, de reais, reais, excluindo o menos 2. Tá certo? Porque aqui é domínio, aqui é imagem, a existência da inversa. Tá aqui a função G de R em R e, quer dizer, domínio reais em imagem reais. A lei de formação que define a função F e a lei de formação que define a função G. Encontre o valor dessa expressão. Vai envolver a inversa da função F. Vamos pegar a lei de formação da função F. F de x, a lei de formação da função F, certo? F de x é igual a 2x menos 3, 2x menos 3, sobre x mais 4. A função g, a lei de formação da função g, tá certo? É x mais 4 sobre 5. X mais 4 sobre 5. Lembre, na questão só envolve a inversa da função f. Então vamos lá, vamos calcular a inversa de uma maneira prática. Isso é ganho de tempo. Então o que eu devo fazer? Eu devo pegar o coeficiente do x no numerador, coeficiente do x, troca de posição com termo independente embaixo. Essa troca nos leva à troca de sinal. Mais 2 vem para baixo, menos 2, tá certo? Mais 4 vai para cima, menos 4. Então vai ficar menos 4x menos 3 sobre x menos 2. Então, vamos ajeitar mais um pouquinho. Vamos multiplicar por menos 1 em cima, multiplicar por menos 1 embaixo. Então, a inversa, para evitar tantos sinais negativos em cima. Então, eu vou ter em cima, eu vou ter 4x mais 3. Embaixo, eu vou ter menos x mais 2. Então, eu boto 2 menos x. Pronto. Essa é a lei de formação da função inversa. Essa é a lei de formação da minha inversa. Então, vamos agora começar a trabalhar a expressão que o nosso amigo está pedindo. F de menos 1. Vamos calcular F de menos 1, certo? De G de 1. F de menos 1 de G de 1. Primeiro passo. Vamos calcular g de 1. Na função g, g de 1, g de x é x mais 4. Então, g de 1, 1 mais 4 sobre 5. Então, dá 1. G de 1 é igual a unidade. Agora, f de menos 1 no ponto 1. Vamos para a lei de formação da inversa. É essa, não a função f, da inversa. Então, f de menos 1 de x é 4x mais 3. Então, 4 vezes 1 mais 3 sobre 2 menos x. Então, 2 menos 1. Resposta, 4 e 3, 7 sobre 1. Então, dá 7. Então, f de menos 1 de g de 1, resposta definida. Isso aqui é igual a 7. Agora vamos à segunda etapa. Ele quer que eu determine, eu vou somar com g de f de menos 1 de 0. Primeiro passo, encontrar f de menos 1 no ponto 0.
na função f, o x tem que ser substituído na inversa de f, o x tem que ser substituído por zero. Então, 4 vezes 0 mais 3, sobre 2 menos 0. Resposta, 3/2. Esse valor vai para a função g. Então, g de 3/2. Então, nós temos g de x, x mais 4 sobre 5. Então, vamos lá. 3/2. Então, 3/2 mais 4 sobre 5. Reduz ao mesmo denominador comum. Então, eu tenho 3 mais 8, certo? 3 mais 8 sobre 2, dividido por 5. Então, dá 11 sobre 10. Então, 11 sobre 10 dá 1,1. Isso aqui é a função g de f de menos 1 no ponto 0. Então, isso aqui, ele pede para determinar a soma. Então, vamos... Ó, ele pede para determinar a soma dessa expressão. Então, a expressão é f de menos 1 de g no ponto 1 mais g composta com f de menos 1 no ponto 0. Nós encontramos que esse valor é 7, esse valor é 1,1. Então, essa expressão é 8,1. Então, essa expressão é 8,1. Então, nós temos o item correto, é o item C de casa. Então, resposta correta, C de casa. Nós vimos aqui, questões envolvendo composição e inversão de função. Temos aqui, na questão de número 191, nós vamos começar agora a ideia de módulo. Módulo ou valor absoluto. Então, vamos entender um pouquinho antes. O que é módulo? O que é valor absoluto? O módulo, a gente diz, é um número sem sinal. Na realidade, o módulo de um número ou é zero ou é positivo. Jamais vai ser negativo, o resultado do módulo. Mas é bom lembrar, só que um lembrete, tá certo? Primeiro, um lembrete bem interessante sobre raiz, ok? Então, um lembrete. Quando você tem raiz enésima de A elevado a N. Raiz enésima, certo? De A elevado a N. Isso aqui, ele tem, você terá dois valores. Então, isso aqui será dois valores. Isso aqui será igual a A, certo? Isso aqui será igual a A, ou será igual a módulo de A. Será igual a A. Isso aqui vai ser igual a A, ou vai ser igual a módulo de A. Pronto. Ser igual a A, certo? Ou será igual a módulo de A. Possível, não é só cortar? Não, tem um problema. Qual é? Vai ser igual a A se o N for ímpar. Se N for ímpar, aí é verdade. Você pode cortar e dizer que é A.
mas será igual, presta atenção, igual a módulo de A se N for par. Será igual a módulo de A se N for par. Então, não esqueçam. Raiz, né? Raiz enésima. Ó, raiz enésima de A elevada a N é igual a se o N for ímpar. Então, se N for ímpar, você corta. É igual a módulo de A, certo? Se N for par. Por que isso, Pacífico? É bom lembrar, certo? Porque esta história é bem simples. Olha o absurdo. Certo? Olha o absurdo aqui. Se eu tiver raiz quadrada de 3 ao quadrado, é verdade. Você pode cancelar e dizer que isso aqui é 3. Se você tiver raiz quadrada ou raiz cúbica de menos 2 ao cubo, você pode cancelar sem problema nenhum, menos 2. Mas olha aqui o que pode acontecer. Se eu tiver raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, se eu cancelar, se nós cancelarmos isso aqui, cancelar, e dizer que é menos 4, isso aqui. Então, nós temos uma coisa falsa, né? Se eu fizer isso, isso aqui é quem? É falso. Por quê? Porque isso é falso. Porque se eu tentar resolver isso aqui de uma outra maneira, eu vou ter raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz de índice. Raiz é único. Raiz é um valor único. Os nossos alunos confundem muito com isso aqui. X é raiz de 16. Então, x é igual a 4. É verdade. Não confundir com x ao quadrado igual a 16. Que nesse caso, por expoente ser par, para ter dado 16, poderia ser positivo ou pode ser negativo. Então, raiz quadrada de 16. Então, eu tenho um x aqui, mais ou menos 4. Ok? Então, lembre, raiz, qualquer que seja ela, é valor único. Tá certo? Então, pronto. Esse era o lembrete que nós tínhamos para módulo. Tá certo? Lembrete para módulo. Falando em módulo, certo? Falando em módulo, então vamos voltar para a questão, certo? Então eu tenho raiz, ó, eu tenho raiz de x menos 1 ao quadrado maior do que 3. O que que diz? Por expoente ser par, então vamos cancelar, vamos, sem problema nenhum, cancela, faz o pitiozinho, mas o resultado, que é x menos 1, vai para o módulo. Então, tem que ser maior do que 3. Então, para se resolver essa equação modular, a gente usa duas integrazinhas bem simplesinhas. Nós escrevemos uma do jeito que ela está, né? Então, a gente escreve. Então, vamos só organizar um pouquinho aqui. Então, vamos cancelar a raiz, aí vamos ter módulo de x menos 1, módulo, para garantir o resultado positivo, maior do que 3. A técnica é essa. Quando você tem uma equação modular simples, primeiro você resolve, você escreve a equação do jeito que está. X menos 1
maior do que 3. Tá certo? Quando é maior, você diz ou, tá certo? Ou, isso quer dizer maior, a gente diz ou, x menos 1, troca todos os sinais quem está fora. Então, vamos lembrar. Quando você tem maior, você usa o ou. E se fosse menor, parceiro, eu usava o i. Então, escreve uma do jeito que está e a outra troca todos os sinais de quem está fora. Maior fica menor, mais 3 fica menos 3. E resolve as duas equações. Então, está aqui a primeira, certo? Resolve a primeira e a segunda. Então, a primeira nós vamos ter x maior 3 mais 1. Então, eu fico com x maior do que 4. A outra, x menor menos 3 mais 1. Então, x menor do que menos 2. Então, nós encontramos x maior do que 4 ou x menor do que 2. O ou caracteriza união. O ou caracteriza união. E o i caracteriza interseção. Então, aqui o x maior do que 4 é tudo que está à direita do 4. Maior do que 4 é tudo que está à direita do 4. Maior do que 4, tudo que está à direita do 4. Menor. Ó, menor do que menos 2, não tem igualdade. É tudo que está à esquerda. Maior vai para a direita, menor vai para a esquerda. Então, aberto, certo? Aberto para dizer que o intervalo não pertence, certo? O intervalo não pertence. Então, essa é a resposta da minha questão. Então, o ou caracteriza união. Então, a solução da minha equação é x pertence aos reais, andando da esquerda para a direita, x menor do que menos 2, ou x maior do que 4. Então, a primeira ideia de módulo nós temos aqui. Então, o item correto da questão de 191 é x menor do que menos 1 ou x maior do que 4. Então, o item correto é o item E, certo? O item correto é o item E de era, ok? Então, o item correto é o item E. 191. Agora vamos para 192. Diz assim, relativamente à função, essa é a lei de formação da função, f de x é 1 menos módulo de x menos 1, de 0 a 2, que isso é o domínio, de 0 a 1, que é o contradomínio, no caso, a imagem vai ser. Considere as afirmativas, tá certo? As afirmações. Então, vamos primeiro trabalhar um pouquinho essa função. Então, vamos pegar a lei de formação da função. A minha função é f de x. Minha função é f de x. Ela tem a seguinte característica. 1 menos x menos 1. Essa função, ela está definida do 0 a 2, de 0 a 1. 0 a 2, de 0 a 1. Pronto. Lembrando que isso aqui é x, no eixo do x, isso aqui é no eixo dos y.
Isso é domínio, isso é contradomínio. Tá certo? Que pode definir como imagem. Ora, o que nós temos que fazer? Construir esse gráfico dessa função. Então, vamos atribuir, ó, x igual a 0. Eu tenho o f de 0. Vai ficar 1 menos módulo de 1 de 0, o x não é 0. Então, 0, 0, menos 1. Então, eu tenho 1 menos módulo de menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Então, fica 1 menos 1 é igual a 0. Vamos pegar x igual a 1. São os inteiros, de 0 até 2. Então, f de 1, eu vou ter 1 menos módulo de 1 menos 1. Eu vou ter 1 menos módulo de 0. Módulo de 0 é 0, então 1 menos 0 é 1. Então, vamos pegar x igual a 2. F de 2, 1 menos 2 menos 1. Então, eu vou ter 1 menos módulo de 1. Então, eu vou ter 1 menos 1, que é igual a 0. Pronto, agora dá para fazermos o gráfico dessa função. Então, vamos o gráfico dessa função. Então, ela está definida no 0, no 1 e no 2, o x. O y, 0 a 1. Então, 0 é 0, 1 deu 1, ó, 1 deu 1, e aqui deu 2. Como trata de uma função de primeiro grau, então é um gráfico bem simples. Como trata de uma função do primeiro grau, então o gráfico é esse aqui. Intervalo fechado. Vamos analisar item por item. O primeiro item, ele quer verificar, são 3 itens. A área da figura limitada pelo gráfico e o eixo das abscissas. Eixo das abscissas é, quando ele falar eixo das abscissas, é o eixo x. Então, esse gráfico aqui, essa área, certo? Falando sobre essa área. Como é que eu determino a área de um triângulo? A área de um triângulo é a base, no caso 2, vezes a sua altura, que é 1, dividido por 2. Simplifica, dá um pituzinho aqui. Então, a área é igual a 1. Afirmativa verdadeira. A área da figura limitada pelo gráfico e o eixo das abscissas é 1. Então, é verdadeiro. Então, essa é verdadeiro. Vamos ao item 2. Trata-se de uma função sobrejetora. Para que uma função seja sobrejetora, toda reta paralela a x tirada pelo elemento do contradomínio deverá cortar o gráfico. Toda reta paralela a x tirada pelo elemento do domínio deverá cortar o gráfico. Que isso é verdade. O gráfico é esse escuro. Então, toda reta tem que cortar o gráfico. Ele não comenta, tá certo? Sobrejetora. Tem que cortar o gráfico. Então, lembre, toda reta paralela a y, paralela a x, tirada pelo elemento do contradomínio, que é o rapazinho de 0 a 1, deve cortar o gráfico. Então, esse item é verdadeiro. O item terceiro. O item terceiro diz assim: a soma das raízes da equação f de x igual a 0,5 é 2. Então, o que ele diz?
Se eu pegar a função f de x igual a 0,5, a função f de x é 1 menos módulo de x menos 1, 0,5, então meio. Passa para cá, 1 menos meio é igual a módulo de x menos 1. Então, conclusão, x menos 1 é igual a meio. Então, eu tenho duas relações no módulo. X menos 1 é igual a meio e x menos 1 é igual a menos meio. Esse aqui pode ser mais meio ou menos meio. Então, eu vou ter x é igual a 1 mais meio. Então, x aqui deu 3 meios. X vai ser 1 menos meio. Então, x aqui é igual a meio. Então, eu tenho duas raízes. Ele fala sobre a soma dessas raízes. A soma. Então, se eu somar 3 meios mais meio, vai dar 4 meios, que é 2. Então, a soma das raízes, tá certo? É 2. Então, a afirmativa, lembre, é essa, a 3. Então, ela é verdadeira. Então, eu posso afirmar que todas são verdadeiras. Então, posso afirmar e entender, todas são verdadeiras. Todas são verdadeiras. Então, o item correto, D. Meu amigo, é isso que nós queremos. Você participa da aula, você chegue junto. Aguarde novidades para a próxima aula.